Olá, eu estou aqui para falar sobre o meu projeto de pesquisa que se chama Construção da Autoria em Contextos de Inclusão de Alunos Surdos na Universidade. Eu me chamo Caio de Souza Ribeiro e eu fui orientado pela professora doutora Juliana de Freitas Dias. Começando pelo sumário, ou como essa apresentação está organizada, nós temos primeiro a introdução, seguido pela metodologia e os resultados e a conclusão. Começar pela introdução. Um contexto de onde essa pesquisa surgiu foi basicamente por conta da participação de duas alunas surdas em uma disciplina da professora Juliana. Essas alunas não estavam participando com tanto afinco e houve o questionamento desse silenciamento em massa que as pessoas surdas estão submetidas, aos desafios que as pessoas surdas estão submetidas quando estão fazendo matérias ou outras disciplinas com pessoas ouvintes. A gente levantou a questão da falta de projetos que incentivem a participação de surdos e quais são os receios de discentes surdos em participar desses projetos com pessoas ouvintes. A gente também levou em consideração os desafios que os alunos surdos enfrentam, tendo em mente que eles aprenderam o português escrito como segunda língua. Por conta disso, o português deles pode ser um pouco afastado das normas cultas da língua portuguesa. Isso gera várias limitações identitárias e vários receios com textos escritos. Então, o objetivo dessa pesquisa foi pensar em como utilizar a escrita criativa para desbloquear essas identidades, esses receios identitários e esses receios acadêmicos também. No que se trata da metodologia, nós tivemos vários pressupostos teóricos da escrita criativa e também do ensino de português escrito como segunda língua para surdos. E esse trabalho foi criado a partir de oficinas ou encontros online com escrita criativa, né, para essas alunas. E houve grande enfoque em exercícios de desbloqueio que desbloqueassem as escritas e os pensamentos dessas alunas também, seguidos por várias dinâmicas de reescrita. Os principais tópicos analisados a partir desses encontros foi basicamente o processo de criação da autoria em contextos de inclusão de alunos surdos, o impacto e os efeitos discursivos das oficinas de escrita criativa na vida acadêmica das participantes do projeto, a percepção de melhora ou piora na produção escrita das graduandas e a necessidade do incentivo à produção textual crítica criativa de alunos surdos da Universidade de Brasília ou de outras universidades também. Em relação aos resultados, foi muito perceptível a pulsação identitária, da escrita dessas alunas em um dado momento, porque no decorrer das oficinas, apesar dos receios, apesar dos medos que as alunas tinham com seus próprios escritos ou com a própria maneira que elas tinham de se expressar, a partir da escrita e a partir dos exercícios de desbloqueio, elas foram conseguindo colocar para fora os seus pensamentos e foram simplesmente permitindo que as suas escritas fluíssem, ao ponto em que houve uma pulsação identitária nessa ideia como autoras, ok? E as participantes abraçaram o potencial autoral e mostraram-se mais confortáveis com o uso do português. Detalhando um pouco mais sobre esses efeitos, a gente teve então o impulso que foi esse movimento de desbloqueio em que elas colocassem para fora os seus escritos, né? E foi fundamentado com dinâmicas de desbloqueio, seguidos pela intuição, que a gente trabalhou bastante exercícios de reescrita, em que elas não apenas precisavam considerar a primeira versão de um texto, mas que elas poderiam editar um texto e editar de novo, e editar de novo. Por fim, a gente teve um movimento da pulsação, que foi quando elas finalmente se reconheceram nesse local de autoria e de conforto com seus próprios escritos. Então, elas estavam no ápice da sua identidade autoral e conforto consigo mesmo, com seus pensamentos e com a maneira como elas escreviam. Em relação às considerações finais, eu concluo que os objetivos foram alcançados porque nós queríamos desbloquear a escrita dessas alunas e nós também queríamos aproximá-la da língua padrão, ou melhor, da norma culta da língua portuguesa, e isso foi alcançado. Porém, tivemos pouco tempo. Apesar do pouco tempo, nós concluímos os objetivos, mas para outras edições seria interessante ter mais tempo. No que se trata de outras edições, também as alunas recomendaram que houvesse mais e mais edições, e também recomendaram que houvesse mais projetos que incluíssem surdos e ouvintes, e que não apenas um projeto para surdos, não apenas um projeto para ouvintes, mas que houvesse essa troca acima de tudo. E esse foi o meu projeto, e agradeço bastante pela atenção.